A paixão por Uruguaiana está no rosto dele. Tudo começou aos 28 anos, quando ainda era vereador. Depois foi prefeito por 2 mandatos e no ano de 2025 se despediu da prefeitura. No Baita Papo Entrevista de hoje, eu vou conversar com o Rony Mello em um bate-papo bem descontraído sobre vida, carreira, família e os planos para o futuro. E aí, Rony, já descansou? Deu para dar uma... Olha, depois que o Lourenço chegou, né, o descanso já deu muito tempo, é pouco. Mas, obviamente, esses últimos dias eles têm sido um tanto diferentes e especiais, porque os mais chegados a gente costuma dizer que faziam 15 anos. Realmente faziam 15 anos que eu não sabia o que era descansar, vamos dizer assim, a cabeça, a mente, porque por mais que uma vez ou outra, né, a gente saia com a família, com os amigos, numa viagem, que nunca foi muito longa, né, uma semana, no máximo 8 dias fora, mas mesmo fora sempre aquela angústia, aquela preocupação, né, porque a gente estando longe, qualquer coisa que acontecesse, né, teríamos que voltar imediatamente. É claro que o compromisso, ele jamais vai deixar de existir, mas eu confesso que tem sido dias realmente bem diferentes. Consegue dormir sem o despertador ligado já ou não? A gente tem dormido de uma forma mais serena, assim, mais tranquila. Aos 42 anos, quando tu olha para trás, tu imaginaria que chegaria nesse patamar aí de se tornar um político tão aclamado pela nossa cidade? Irmão, primeiro, acho que tem uma série de fatores, né, que levam a resposta a essa tua pergunta. Primeiro, obviamente, aproveitando o ensejo, né, agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer meus amigos, muitas pessoas, entre as quais tu, que compuseram nossas equipes lá no passado, várias pessoas que de uma forma ou de outra ajudaram nesse projeto de cidade, secretários, eu digo do secretário, estagiário, todo mundo tem sido importante. Mas sem sombra de dúvidas, esse momento ele só foi possível por uma série de coincidências também, né? Eu digo sempre que Deus escreve certo por algumas linhas tortas, né? Quis Ele que eu permanecesse aqui em Uruguaiana, fizesse meu curso de Direito, que investisse na noite. Até esses dias estava brincando e lembrando, né, com o Estevão Armiliato, com o próprio Pedro Bracini, quando trabalhamos na noite, tivemos uma aldeia, tivemos o República Zíngara também, e as coisas foram acontecendo e tudo se encaixando, né? Eu acho que o grande segredo, assim, pelo menos eu acredito muito nisso, né, é a gente observar os momentos as fases que a gente vai vivendo. E ainda no próprio pronunciamento de despedida, né, na posse do Carlos Delgado, eu falava muito sobre os detalhes. Os detalhes, eles podem mudar a tua vida, né? Talvez uma situação não tão boa, mas principalmente aqueles detalhes que podem te fazer crescer, se desenvolver como pessoa. E tudo isso, né, se deve principalmente, obviamente, a Deus. Então, a Ele, né, eu agradeço todos os dias, inclusive nos próximos dias estarei em um local para agradecer todos esses anos, né, e também pela minha família, pelos meus amigos, enfim. Realmente só tenho gratidão no coração. Quando é que foi o teu start aí para entrar na política? Quem é que te motivou? Em 2007, né, eu estava saindo da faculdade, tinha acabado de sair da faculdade, em 2006. Me formei em novembro de 2006, né, já na virada do ano, tivemos a prova da ordem, né, a Ordem dos Advogados do Brasil. Naquele momento a gente fez a prova, passou, estava com a minha carteirinha da OAB, e pronto para, né, seguir na carreira jurídica, seja através da advocacia propriamente dita ou, né,
assim como eu já tinha feito em anos anteriores, para testar alguns concursos. E naquele momento, uma coisa ainda de jovem, né, tanto o Estevão quanto o Pedro, né, me convidaram para nós abrir um estabelecimento comercial, por ali trabalhamos por 2, 3 anos. E naquele período, né, somado a toda uma série de outros fatores, né, a própria família, meu pai, que trabalhou muitos anos na antiga distribuidora Dibral, muito conhecida aqui na cidade, e ele conhecido em tudo que é lugar, bairro e vila do município, bem como a minha mãe, que teve as atividades dela durante longos anos na antiga Santa Casa, assim como a minha irmã, né? A gente acaba conhecendo uma série de pessoas, muita gente, e aí naquele momento veio um convite, né? Me lembro como se fosse hoje, inverno de 2007, um frio. Estiveram na minha casa 2 pessoas, né? Ou melhor, 3 pessoas. Era o Rafael Dolor, o Anderson e o Felipe. 3 amigos meus que naquela época estavam querendo reconstruir o Partido Progressista em Uruguaiana. Me chamou a atenção, como, né, a gente não diz não para os amigos, a gente foi, inclusive minha irmã esteve junto, e ali a gente começou a nossa história, né, de reconstrução do partido no município que vivia um período bem difícil de crise. Fizemos várias atividades, né, ao longo daquele próprio ano, nos anos seguintes, e aí veio o convite, né, para a eleição a vereador de 2008, né, o que a gente acabou se reunindo a família. O Paulo, né, já me acompanhava naquela época, até pela questão da faculdade, o Paulo Fossari, que faz 25 anos que está ao meu lado, né, que inclusive vai permanecer aqui no governo Carlos Delgado, né, pelo menos esse primeiro ano, está liberado para trabalhar e seguir ajudando a gestão. Excelente pessoa, né? Excelente amigo profissional. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente começou a planejar, né? Éramos poucos naquele momento, uma equipe bem pequena, mas com muita vontade, né? Família envolvida, amigos, e fomos para a rua, né? E nós tínhamos uma convicção de que realmente existia uma real condição de nos elegermos, o que acabou se confirmando, e aí fiquei os primeiros 4 anos como vereador, né, se eu não me engano, com 1.388 votos, foi a primeira eleição a vereador. Com 28, né? Já são aí anos de carreira política, primeiro vereador aí aos 28 anos, depois prefeito. Qual é que foi teu objetivo principal para entrar na política e representar a Uruguaiana? Cara, a gente que nasce e se cria, seja a cidade que for, mas nós, né, pela história que tem Uruguaiana, por ser um município de fronteira, onde parece não, na verdade é tudo bem mais complicado, né? A distância, embora geograficamente dentro do Mercosul a nossa distância ela fica praticamente a mesma distância de Porto Alegre, daqui para Buenos Aires, daqui para Montevidéu, talvez um pouco mais para Assunção, no Paraguai, mas é tudo bem mais complicado. E a gente sempre tem o desejo de ver o melhor para a nossa terra. E isso acho que toda criança, guri, vive esse processo, né? Mas tu vai ganhando idade, vai passando o tempo, algumas coisas vão ficando no passado e outras vão ressurgindo, aflorando no futuro. E aconteceu isso comigo, porque eu sou suspeito em falar, porque eu tenho o prazer de conhecer cada canto dessa cidade, né? Cada bairro, cada vila, se não agora, né, no meu período de criança, de jovem, por causa do futebol, por causa dos esportes, e nós sabemos o potencial e as riquezas que o Uruguaiana tem, né? E aí eu falo de todos os sentidos, a questão cultural, parte histórica, né? Talvez nem todos saibam, mas Uruguaiana é a única cidade fundada durante a Guerra Farroupilha. Uruguaiana é o início do fim da Guerra do Paraguai, lá em 1865, né, o então coronel Estigarribia, braço direito Solano Lopes, que é herói para muitos aí dentro da Argentina e do Paraguai, mas que era nosso inimigo número 1, né? A gente rende os paraguaios com Dom Pedro, com as forças aliadas da Argentina, do Uruguai.
Uruguaiana, que é a terra da Califórnia da canção nativa, do carnaval fora de época, maior produtora de arroz, que tem uma pecuária, né, essa carne que sai daqui vai para todos os lugares do Brasil e do mundo. Uruguaiana que tem esse comércio pujante, tradicional, que sempre foi muito forte, mas com a soma, com a chegada, com a implantação dos free shops, deu uma outra roupagem. Se não bastasse isso, a retomada dos voos regionais. Então é um quebra-cabeça que foi se encaixando e hoje a gente consegue olhar, né, no espelho e se perguntar por que Uruguaiana, né, dada as proporções, a gente sabe que Gramado, sempre cito Gramado, que é um case de sucesso no turismo, mas por que a gente, com toda essa bagagem, com todos esses elementos, a gente não pode se tornar uma cidade turística? Não vamos longe, é só olhar os mais diferentes vídeos publicados na rede social, através de drones, né, do nosso Rio Uruguai, com belíssimas imagens, com essa orla maravilhosa que a gente está construindo, vai ter prosseguimento. E é óbvio que a gente tem nossas carências, nossos problemas, mas a gente tem muito potencial, muita riqueza, e a gente está aos pouquinhos, né, sabendo realmente explorar isso no bom sentido e atrair cada vez mais os turistas, dando a oportunidade para que a nossa terra, além do setor primário, além do comércio exterior, que são os maiores aí, os grandes geradores de emprego e renda, dão a oportunidade através do turismo e o comércio somado ao comércio tradicional, os free shops, a gente tem condição aí de atrair gente, muita gente de fora, aqui da região da fronteira oeste, de todo o Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do Brasil e do mundo afora, né? Qual palavra tu define Uruguaiana? Pô, palavra maravilhosa. E eu te digo por quê. Obviamente que até isso, né? A cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, até isso Uruguaiana tem conexão com o Rio de Janeiro. Não é à toa que o Rio de Janeiro tem uma rua hoje, uma das mais famosas, chamada Rua Uruguaiana. É por causa da nossa Uruguaiana. Nossa cidade é maravilhosa. E quem já teve a oportunidade de sair daqui, né? Sair daqui para conhecer outros municípios, seja do Rio Grande do Sul, do Brasil, até mesmo do mundo afora, vai entender exatamente o que eu estou falando. É uma das melhores cidades para se viver hoje no Brasil, eu não tenho dúvida. E muitos vão dizer, não, tu tá louco. E eu vou dizer por que eu não estou louco. Pelo contrário, eu vou justificar para todos o que eu estou afirmando. Uruguaiana hoje, né, ela consegue ter uma estrutura importante da saúde, tem um hospital que atende não só a Uruguaiana, mas toda a região. E aí a gente fala de serviços importantes na Santa Casa de Caridade, que inclusive não deixamos fechar em 2018. Temos serviços importantes de oncologia, de neurologia, de traumatologia. Temos uma UTI neonatal, que eu inclusive precisei por 2 vezes, que atende todos os bebês do Rio Grande do Sul, é referência no Rio Grande do Sul. Nós temos um serviço de angioplastia e cateterismo, né, que é o serviço de hemodinâmica, o serviço de cardiologia que nós retomamos. Temos uma unidade de pronto atendimento que hoje funciona a pleno. Temos estratégias da saúde da família hoje funcionando muito alinhadas com o hospital, com a UPA. Nós temos uma educação que eu sou suspeito em falar, talvez as pessoas que estejam nos assistindo, os avós, os pais, que têm as suas crianças, os seus filhos nas nossas escolas, a gente não deixa desejar para ninguém, né? Hoje, escolas que realmente dão uma condição de aprendizado, implantamos recentemente a robótica, que é algo que essa geração ela está muito conectada, né, com as questões desenvolvidas nas feiras de ciências, na própria robótica. Segurança pública, qual é a cidade de fronteira que tu consegue sair 10, 11 horas da noite e ir na Praça Barão do Rio Branco, em qualquer outro lugar, caminhando com a tua família? Então a gente está falando de 3 pilares básicos que funcionam e funcionam muito bem. Não estou dizendo que está tudo maravilhoso, sim, que está tudo resolvido, mas esses 3 pilares funcionam. E obviamente, né, a parte da infraestrutura, que ainda é o nosso calcanhar de Aquiles. Hoje, para vocês terem uma ideia,
em 8 anos que a gente ficou na gestão, nós fizemos mais de 18 quilômetros de asfalto. E muitas vezes parece que a gente não fez nada. Então, como a gente não tinha dinheiro para tudo... Asfalto de qualidade, né? De qualidade, sem dúvida. E como a gente não tinha dinheiro para tudo, o que a gente fez? Planejamos e executamos as principais vias, os acessos desses bairros e interligamos eles entre si. E, obviamente, tem aquelas obras que acabam se sobressaindo mais que outras, como o exemplo da Avenida Setembrino de Carvalho, sim, que é a maior obra de infraestrutura da história da Uruguaiana, com a Avenida Presidente Vargas. E agora, para uma cidade se desenvolver, a gente precisa gerar emprego e renda. Então, muitas vezes pouco se fala, mas tem uma secretaria que estrategicamente ela tem sido um diferencial no nosso município, que se chama Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, a nossa entrevista do próximo programa é com a secretária Luciana. A Luciana e o Rodrigo é uma dupla incrível, né? Eu poderia citar inúmeras situações, né? Mas entre as quais eu vou colocar, por exemplo, a gente sempre está falando, não tem emprego uruguaiano, e a gente muitas vezes tranca o pé e diz que tem, mas o que daqui a um pouco está faltando? Aquela experiência, aquela qualificação. Então, o que a gente fez? Hoje a gente tem uma grande parceria, a gente faz grandes investimentos com o Sistema S, nesse caso com o Senac. A gente identifica as carências e as potencialidades da Uruguaiana e a gente tem colocado inúmeros cursos à disposição da comunidade. Muitas dessas pessoas que têm feito esses cursos nesses últimos anos já saem praticamente inseridas no mercado de trabalho. O programa se chama Programa Qualifica Uruguaiana. Ele foi um programa de governo, mas deu tão certo que a gente entendeu que ele deveria se tornar um programa de município. Então, ele foi para a Câmara de Vereadores, teve a sua legislação aprovada e hoje, independente do Rony, do Carlos, seja o prefeito que for, esse programa ele vai se perpetuar ao longo dos próximos anos, fazendo a diferença política aqui. Pública. E muito provavelmente, esse programa ele também vai trazer a possibilidade para as pessoas amanhã ou depois estarem estudando e se qualificando para serem as futuras funcionárias dos parques eólicos, dos parques termais, que a gente vai ter, né, em breve na nossa terra. E óbvio, não poderia deixar de dizer da Sala do Empreendedor. Hoje a gente, inclusive, tem o Tudo Fácil no município, né? São 2 ferramentas, basicamente a Sala do Empreendedor, que é selo diamante há mais de 3 anos, que dá uma consultoria tanto contábil quanto jurídica, parceria com sindicatos contabilistas e parceria com a OAB de Uruguaiana, assessorando, dando a consultoria seja para micros, pequenos, médios e até mesmo grandes empreendedores que muitas vezes têm o recurso na mão, pegam o financiamento, mas não é mais que nem antigamente que tu ia meio tateando e vamos ver se vai dar certo. Hoje os riscos são bem menores, porque a gente oferece serviço. E já foram milhares e milhares de pessoas que passaram por ali. E o Tudo Fácil, que hoje, para aquelas atividades de baixo risco que a gente chama, tu tira o teu alvará em 10 minutos. Então, se tu quer realmente ser empreendedor, tu quer trabalhar, tu quer abrir teu negócio, se a tua atividade é de baixo risco, tu vai ali, questão de 10 minutos, muitas vezes nem precisa ir na secretaria, tu faz tudo via sistema, tu já está com o teu alvará na mão trabalhando. Claro que aquelas atividades, né, que exigem, né, um pouco mais, aí obviamente, mas mesmo assim a gente está sempre correndo para que tudo seja muito célere, para que os investidores tenham confiança, porque aonde o investidor vem, seja o que gera 1, 2, 10, 20, 100, 200 empregos, se ele sente que o processo é célere e rápido, ele vai querer, obviamente, investir cada vez mais na cidade. Perfeito. Esse assunto a gente fala também do desenvolvimento de Uruguaiana com a secretária municipal da pasta, Luciana Reis, no próximo programa. O Rony político a gente já sabe como é que é, né? Mas e aí, quero saber como é que é o Rony pai, o filho, o irmão e o esposo. Eu vi que a família aí tem um grande significado na tua vida, né? Conta para nós um pouco desse outro lado que poucas pessoas conhecem. Cara, não vou te dizer que é fácil ser pai, assim, né? Constituir uma família, mas pelos pais que eu tive, né? Pela família que eu tenho,
pelos meus exemplos, né, obviamente da minha família, dos meus pais, mas tenho outras experiências dos meus tios, com meus primos. Tu vai pegando a experiência de cada um, vai lembrando no passado como era. É tudo muito diferente. Essa globalização, essas tecnologias. E eu sempre gosto, inclusive no meu discurso eu falei sobre a questão das telas, né? Para a gente não deixar nossos filhos, né? A gente não entregar nossos filhos para as telas. Eu não estou dizendo que tem que proibir, não é isso que eu quero dizer. Mas a lógica para mim, com todo respeito, ainda é o pai e a mãe criarem o filho daquela forma lúdica, da forma que a gente aprendeu. Acho que tudo tem momento, tudo tem fase. Então eu tenho procurado junto com a Paola, e a vantagem que ela pensa exatamente como eu, a gente está muito alinhado, né, na mesma vibe nesse sentido. A gente vai, né, até onde a gente pode, dentro daquilo que a gente teve em casa. Isso não quer dizer que a gente não vai amanhã ou depois oportunizar para o Lourenço, né, ele se deparar com essas tecnologias, mas de momento a gente está limitando e está procurando fazer algo muito parecido com o que a gente teve, e vou te dizer assim, tem dado certo. Claro que muitas pessoas que estão nos assistindo, mas para ti é fácil, tu faz teu horário, a questão não é o tempo, viu? É a qualidade. Muitas vezes eu sei que tem gente... Eu sei que muita gente, né, sai 7 da manhã, volta 10 da noite, mas muitas vezes não é tu passar uma manhã, uma tarde, é 5, é 10, é 20 minutos, é meia hora de atenção para o teu filho, que tu pode fazer uma baita diferença na vida dele. Então, é sobre os detalhes que eu falava no meu discurso. Tem gente que acha desculpa e tem gente que faz. E eu acho que está na hora realmente de nós começar a travar uma grande batalha, uma grande guerra, porque não achem vocês, de vez em quando a gente está lá, o Lourenço agitado, um 220, dá aquela vontade, vamos botar na frente da tela para se acalmar. Não é fácil, né? Parece E me conta, o Rony troca fralda, acordava de madrugada. Já fiz de tudo, velho, já fiz de tudo. Senta no chão para brincar com os cachorros. Já fiz de tudo, já. Tem que fazer, né? Porque a gente é meio clichê assim, mas o tempo vai passar, eles vão ficar grandes, e aí depois não adianta olhar para trás e dizer, podia ter feito dessa forma. E então, o pai ainda puxa a orelha, puxa para um conselho mais próximo? Comigo o bicho pega, mano. Não tem. Acho que a gente tem, o grande segredo é tu estar num estado de espírito, né? Tu ter um ponto de equilíbrio. Obviamente, né? Bater, esse é um negócio que talvez no passado tenha existido muito, mas não se justifica, né? Agora tu falar firme, tu mostrar para ele, né, tu impor limites para ele, isso, senão eles te dominam, a verdade é essa, ainda mais nos dias de hoje. Mas graças a Deus está tudo indo, né, dentro daquilo que a gente imaginava. Não é fácil, todo dia tu tem que ter muita disposição, muita força, mas é muito prazeroso, né? É a melhor fase da minha vida, vou te dizer. E como é que tu enxerga o Rony esposo e a Paola, né, médica, né, do setor público? Vocês tinham esse diálogo dentro de casa, assim? Ela trazia algumas vivências ou não? Sem dúvida, muita coisa, inclusive, que ela nos trouxe. A Paola trabalhou muitos anos dentro das estratégias de saúde da família, né? Praticamente uma década. Ela é muito nova, mas ela já trabalhou bastante tempo. E, obviamente, muito do que ela me trazia de experiência, né, a gente conseguiu implantar dentro da gestão pública, principalmente na área da saúde. E agora, a gente sempre respeitou, né, cada um
como se diz, no seu quadrado, até porque chega o final do dia, cara, se tu for trazer todos meus problemas como prefeito e ela com as questões dela dentro da saúde, fica um pouquinho complicado. Então a gente não deixava de falar desses assuntos, desses temas, mas quando a gente chegava em casa, obviamente a prioridade é de se curtir, né? A gente ficar ali juntos com o próprio Lourenço e aí eventualmente tratar de algumas questões. Óbvio que quando as questões são mais graves, sim, tu precisa ter, né, alguém ali para conversar, né, dar uma desabafada. Para tudo tem seu momento, mas sem sombra de dúvidas, pós-trabalho o foco sempre foi a gente ficar ali se curtindo. Como é que está sendo para ti ver agora a Melissa como secretária? Cara, ela é fora de série. Na política. Ela é fora de série. E o mais fácil, assim, é que todo mundo já conhece ela de muito tempo, né? O quanto ela é trabalhadora, sempre correu por todo mundo. Ela não está lá por causa minha, te dou absoluta certeza. Ela está lá porque ela se fez oportunizar isso. E ela vem desempenhando... Eu gosto bastante dela, enfim. Enquanto trabalhava contigo, tive a oportunidade de vivenciar bastante tua família e estar no contato dela e vejo o quanto ela mete a cara, né, no grosso. Ela não sossega até ela solucionar qualquer problema que seja. Quando ela não estava dentro da prefeitura, ainda é até hoje, né? Ela ajuda, ela vai ser, embora ela esteja na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que é um grande desafio, a gente tem muita coisa para regularizar. A gente tem agora esse passo importante que a gente deu do condomínio do Dr. Olavo Rodrigues, e se não fosse ela com a turma ali, futricar, ir atrás, agora a coisa realmente está se solucionando. Mas a vantagem é que todos os demais secretários, se souberem usar ela corre por todo mundo, seja na área da saúde, da educação, ela é muito interessada, né? Muito interessada, e ela parece que está... Isso é uma coisa curiosa, porque tu vai me dizer, pô, tu foi prefeito, deveria estar sempre no 220, né? Mas eu sempre tive... sempre procurei buscar um ponto que eu... Até para enfrentar ela, não, está sempre no 220, literalmente, não para, de manhã até a hora de dormir. E agora ela tem um exemplo em casa, né? Como ser um bom político. No início desse ano de 2025, né, através de uma forma simbólica, tu passou a caneta para o atual prefeito, Carlos Delgado. Qual é que foi teu sentimento naquele momento ali? Cara, foi o melhor possível, assim, ó, te juro. Sempre cito o pronunciamento, até inclusive a gente vai fazer alguns cortes agora e vai começar a largar alguns trechos do meu pronunciamento, porque nem todo mundo teve a chance de ver e escutar, mas foi maravilhoso. Em meio a toda essa loucura, inclusive de uma pandemia, sempre houveram os mais loucos que eu, e que nunca questionaram minhas decisões. Ou melhor, por vezes sim. Sou de um tempo que meu pai dizia: se arranjar problema no colégio, tu resolve. Obrigado, pai Jorge, mãe Helena, irmã Melissa, José Francisco. Vocês são e continuarão sendo capazes. Sabe aquela base sólida e firme que pode bater no maior dos temporais e não se mexe? Essa é a nossa base, e assim continuará até sermos velhinhos. Mas aonde está o detalhe aqui? Alô, papais, não percam para as células. Quais os planos daqui em diante? Tu vai ficar na cidade, tu vai embora? Não, a gente está indo para Porto Alegre agora nos próximos dias, e já estamos com tudo lá organizado. Eu ainda provavelmente nos próximos dias definirei onde eu vou trabalhar. A Paola vai para as questões dos compromissos dela, e não é novidade para ninguém, né? O próprio deputado Frederico Antunes anunciou em toda a imprensa um tempo atrás. A gente vai para fazer essa transição. Eu sou pré-candidato a deputado estadual,
por Uruguaiana e pela fronteira oeste, pelo Rio Grande do Sul, mas não tem como fugir, nosso carro-chefe é Uruguaiana, é a fronteira, é os municípios aqui da região, e a gente quer dar prosseguimento a esse trabalho dele e fazer ainda mais pelo estado do Rio Grande do Sul, mas aqui, pela nossa região. Então, é 1 ano e meio, né, que a gente, quando piscar, a gente quando vê, já vai estar numa outra eleição, então a gente tem que estar muito preparado, muito mobilizado para fazer com que esse trabalho tenha sequência. Estão nos teus planos, depois do deputado estadual virar um federal, daqui um pouco um senador? Ah, cara, vai depender muito, né? Vai depender muito do ambiente, do contexto todo, mas eu acredito o seguinte, né? Enquanto eu tiver saúde, porque nunca foi tão verdadeiro. A gente sempre falou isso, né? Dia de aniversário, final de ano, a gente... saúde acima de tudo, o resto a gente corre atrás, é essa a expressão que a gente usa. E depois de uma pandemia, né, depois de ver uma tragédia recente que passou no Rio Grande do Sul, realmente essa frase ela nunca foi tão verdadeira. Então, realmente, a gente tendo saúde, velho, Deus me permitindo acordar todos os dias, né, com saúde, tudo é possível. E eu sou um cara que adora o desafio. Sei exatamente, né, a minha capacidade, aonde eu posso chegar, sem precisar passar por cima de ninguém, pensando sempre no bem maior, no coletivo. Agora, quando tu quer fazer a mudança, seja na tua cidade, no teu bairro, no teu estado, no Brasil, velho, a gente não tem limites, não tem limites. Com saúde, com vontade, sonhar, né? Não custa nada. Então a gente pode, sem sombra de dúvida, dentro dessa tua pergunta, ser pré-candidato a deputado estadual agora, ser futuramente pré-candidato a deputado federal, porque não pré-candidato a senador, pré-candidato a governador, pré-candidato a presidente da República. Todos nós temos que pensar assim. E eu não sou diferente. Eu tenho que ser coerente. Eu tenho que ser para mim o que eu, né, não adianta, tem outra frase, né, que a gente diz, né, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não é assim? Então, o que eu digo, efetivamente eu executo no meu dia a dia. Rony, tem alguma coisa que ficou para trás que tu gostaria de ter feito enquanto prefeito e não foi possível? Algumas coisas. Uma foi a obra da Orla, que a gente não conseguiu terminar ainda, mas não porque a gente não quis, porque a natureza não nos permitiu. A obra da Orla, para que todos saibam, ela terá prosseguimento agora. Agora parece que o Rio Uruguai, né, São Pedro está dando uma chance, uma trégua, e porque a gente já tem a liberação da Superintendência do Patrimônio da União, que é o órgão do governo federal. Nós já temos todas as licenças ambientais e a gente já tem o recurso. E tem a obra, né, a matéria-prima, que é o aterro, né, porque ali nada mais é do que uma taipa que se faz e depois tu faz as perfumarias que a gente diz em cima. Então a gente tem o aterro, né, o material que vai ser feito, e a gente está aguardando realmente o Rio Uruguai nos dar essa condição de dar prosseguimento à obra. E rua, né? E rua. Parte da infraestrutura, eu comentava agora há pouco, foram mais de 18 quilômetros de asfalto que a gente fez em 8 anos e muitas vezes parece que não foi feito nada, tamanho atraso. Então, como a gente não tinha dinheiro para tudo e com um precatório de 200 milhões de reais, que foram as dívidas que nos deixaram, né, com um servidor, com um fornecedor, quando o cobertor é bem curtinho, né, tu tem que fazer uma opção. E o que a gente fez? Hoje tu consegue praticamente te interligar entre todos os bairros. Há uma interligação praticamente entre todos os bairros. Foi uma forma que a gente achou de melhorar as condições de quem mora nos bairros, né, os acessos, mas não só isso, né, porque hoje se for parar para pensar, a Avenida Setembro de Carvalho, ela é uma avenida que ela liga os dois maiores bairros da cidade, Zona Sul e o bairro União das Vilas. Se nós juntarmos esses dois bairros, nós temos provavelmente mais da metade da população de Uruguaiana,
que liga ao perímetro comercial. Aí a gente asfaltou, terminou de asfaltar Benjamin Constant, melhorou as condições da Flores da Cunha e demos muitas outras opções, né, para o pessoal poder se deslocar. Muitas vezes tu não tem o asfalto na frente da tua casa, mas tu chega numa condição melhor. Mas não adianta, a pessoa quer asfalto e eu concordo em gênero, número e grau e o Carlos sabe exatamente que esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Por isso, tanto é verdade que ele tomou a iniciativa de ir atrás de novas tecnologias além do CBUQ tradicional, que é esse asfalto que a gente vê na maioria da cidade de Uruguaiana, que é a tecnologia do concreto, que é o paver, mas tudo isso, independente do que vai em cima, a gente precisa passar por avaliações, né? As análises de solo, que a gente costuma dizer, que a gente é muito cobrado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas e que a gente não abre a mão, porque eu digo sempre que a gente não fez uma Setembrino, a gente não fez uma Dirmácia, a gente não fez a João Lápis na entrada da União das Vilas por causa de uma eleição. A gente fez para as futuras gerações. Então, o nosso compromisso é fazer algo de fundamento que honre cada centavo do contribuinte de qualquer lugar dessas cidades, e qualquer bairro, vila, enfim. Mas essa é o nosso maior problema, que vai ser solucionado, sem sombra de dúvida, ao longo dos próximos anos. Não sei, né? Uma ou outra pessoa usa essa expressão, foi o prefeito do centro, olha, a gente abriu a UPA, a gente não deixou fechar o hospital, a gente construiu 5 postos de saúde, 5 estratégias de saúde da família durante esse período, reformamos muitas outras, a educação das nossas escolas, né? Implantamos a robótica, incentivamos as feiras de ciência, né? Devolvemos a harmonia e o respeito no magistério, que vivia em conflito entre executivo e professores. Não tem como dizer que a gente governou com uma faixa só da população, pelo contrário, né? Óbvio que tem essa carência, que são as ruas, mas a gente nunca escondeu, a gente sabe reconhecer esse problema e vamos enfrentá-lo nos próximos anos, porque o próprio Carlos, né, e a sua equipe não só têm informação, mas eles mesmos já se manifestaram no sentido de melhorarem, né, a infraestrutura de Uruguaiana. Perfeito, então para a gente finalizar o Baita Papo entrevista de hoje, quero te agradecer aí, né, acho que a gente ainda não tinha gravado contigo nem enquanto prefeito, e é uma satisfação grande poder estar te recebendo aqui no programa. Gostaria que tu mandasse uma mensagem aí para todos que estão acompanhando a nossa entrevista. Bueno, irmão, primeiro te agradecer mais uma vez o espaço, agradecer a tantas pessoas que ao longo desses anos me deram a chance de estar aqui. A gente falou daquela primeira eleição para vereador, mas teve uma reeleição, onde eu fui o vereador mais votado da história da Uruguaiana, né, com mais de 5.000 votos. Teve uma eleição a deputado federal em 2014 que poucos lembram, poucos falam, mas eu fiz quase 30.000 votos naquela eleição, fiquei lá de suplente. Imagina, a tua pergunta que tu fez há pouco poderia ter. Sim, inclusive eu estava nessa E aí campanha. imagina, ia ser uma mudança de trajeto. E aí teve a primeira eleição, né, a prefeito em 2016, que eu falei sobre isso também. A gente foi lá eleito com mais de 60% dos votos. A eleição mais recente que a gente fez mais de 40.000 votos, com mais de 70%. Então, para chegar a tudo isso, muita gente me ajudou. Muita gente me ajudou. E eu acredito que encerrar essa entrevista, até pelo momento que eu estou vivendo, não teria como ser outra palavra senão gratidão, né? Gratidão ao universo, gratidão a Deus, gratidão à família, aos amigos, e pedir a todas as pessoas aqui da nossa comunidade, né, de Uruguaiana, acreditem, confiem, deem todo o apoio e confiança necessário para o Carlos dar continuidade a esse projeto, porque o Uruguaiana não pode parar de crescer, não pode parar de se desenvolver, porque o Uruguaiana tem um papel preponderante, né, dentro do contexto regional da fronteira oeste. Se o Uruguaiana vai bem, o Itaqui vai bem, São Borja vai bem, Sim, Barra do Quaraí vai bem, Quaraí vai bem, Santana do Livramento vai bem, o Alegrete vai bem, Rosário, São Gabriel, lá em cima Santa Margarida, todo mundo. Se o Uruguaiana, que é
se não o principal, um dos principais municípios dessa região, vai bem, todo mundo consegue, né, trabalhar e ventilar perspectivas positivas para os seus municípios. Por isso, né, a gente tem que apoiar a gestão local, independente de bandeira partidária, e, obviamente, ficar ligado num futuro próximo, porque para tudo isso, né, seguir acontecendo, para que essas transformações sigam para a nossa cidade, para os municípios da fronteira, a gente precisa continuar tendo representatividade. Então a gente precisa eleger quem é nosso, quem é da terra, né, daqui, de lá de São Gabriel para cá. E aí eu falo para os uruguaianenses, os itaquienses, os samborgenses, os alegretenses, né, o pessoal da Barra do Quaraí, os quaraenses. Falo para o pessoal daqui, mas falo para muitos desses que estão espalhados hoje pelo Rio Grande do Sul, que não são poucos, né? O fronteiriço tem essa característica, ele é destemido, ele vai em busca de oportunidades em outros lugares, e a gente precisa do apoio de todas essas pessoas, né? Para que a gente trabalhe cada vez mais, para que todos esses que um dia saíram, né, não precisem sair mais. Né? Nenhum, sem exceção, todos nós, sem exceção, a gente tem um familiar, um amigo, por uma razão ou outra, foi buscar alguma chance, alguma oportunidade no mercado de trabalho fora. E a gente quer trabalhar justamente para que isso não continue se repetindo. Mas para isso não tem outra solução. É trabalho, trabalho, trabalho e ter gente nossa que nos represente e que, acima de tudo, nos represente e tenha contato. Né? A gente precisa muito, né, para o presente e para um futuro próximo. Precisou no passado, precisa no presente, continua precisando no presente, e o futuro vai ser primordial para essa sequência de desenvolvimento de Uruguaiana e da fronteira. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana. Sorrir é uma conquista. Agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um lugar para você cuidar da sua saúde. Suporto Serviços, empresa especializada no serviço de áreas verdes. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar imóveis. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui. Texas Restaurante Parrija, o novo restaurante da praça no coração de Uruguaiana.